Amados, nós estamos, como todos já acompanham, né, a gente vem a cada domingo tratando um pouco desse assunto, a arte da oração. As duas lições que a gente ficou para compartilhar com os irmãos, né, trata da oração silenciosa e da oração não tão silenciosa. E eu quero, amados, antes de decorrer aqui em compartilhar com os irmãos alguma coisa, demonstrar amor pela vida de cada um dos irmãos. Não apenas o amor que a gente tem como amigo, como a gente tem como irmãos, mas principalmente o amor de Deus sobre nossas vidas. Amados, a vontade de Deus é que a gente possa viver bem. Enquanto estivermos por aqui, que a nossa vida seja boa, que a nossa vida seja suprida, que a gente esteja livre de pressões, vamos dizer assim, angústias, perturbações, aflições. Pode ter certeza, mas a vontade de Deus não é que a gente viva aqui uma vida amargurada. Não, de jeito nenhum. As pessoas vão olhar para a gente e vão perceber que existe algo de Deus em nós. Amém? E isso tem que ser evidente, amados. Isso tem que ser evidente. Nós estamos expostos, como seres humanos, a gente está exposto a todos os males que assolam a humanidade. Nós, como seres humanos, estamos expostos às mesmas coisas. Tem o perigo, tem a seta que voa de dia, a mortandade que assola, tem a peste, tem todo tipo, amados, de mazela, de aflições que atinge a humanidade de um modo geral. Nós, humanamente falando, né, estamos expostos às mesmas coisas. Agora, por incrível que pareça, amados, em meio a toda essa perturbação que existe uma linha segura, amém? Existe uma forma de se conduzir nesse mundo e viver de uma maneira tranquila, protegida, próspera, suprida, abençoada, em meio a todo esse caos. E o Espírito Santo de Deus quer nos levar a esse caminho seguro. Eu me expondo aqui a lição, mas a gente lembra de Jesus Cristo, né? Principalmente agora nesse período natalino. A Bíblia diz, amados, que o rei deu uma ordem para que fosse sacrificada toda criança. Você sabe o que é uma família de 3 pessoas, né? Um pai, uma mãe e um bebezinho, conseguir ficar livre de um exército inteiro e não ser atingido nem alcançado? As direções do Senhor, as instruções do Senhor nos levam a um caminho seguro. E a Bíblia diz que o menino Jesus foi levado em segurança se eu não me engano, para o Egito. E nenhuma afronta, nenhuma investida, nem de Satanás, nem dos poderes malignos, nem das forças naturais conseguiram atingir Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor revelava tudo a José em sonhos, ou uma outra forma, uma outra instrução a qual ele foi exposta, e ele conseguiu se conduzir de forma segura. Sabe, irmãos, é dessa maneira que o Senhor também quer nos conduzir. E para isso, é necessário que a gente tenha um meio de comunicação, uma forma de ouvir essas instruções. É necessário que a gente tenha uma condição de ter uma audiência com o Senhor e saber para onde é que Ele está nos dirigindo. E a gente vai ver aqui, mas na lição de hoje, pelo menos 2 experiências que Kenneth Hagin vivenciou e que foram eficazes na vida dele. Mas a gente não está aqui, mas apenas para conhecer esse livro. Não é o objetivo, no final das lições, o pastor fala, olha, agora escreva um resumo, e aí você escreveu um resumo do livro. Não, amados, esse não é a expectativa, não.
A expectativa é que a gente possa observar essas experiências, essas vivências e fazê-las aplicar na nossa vida e vê-las funcionando. E aí a proposta do livro é: a oração é uma arte. Existe uma forma de fazer, existe uma forma eficaz que faz funcionar. Não é, amados, as nossas orações, né, ou o hábito de orar, não é, digamos assim, um exercício de yoga, um exercício de uma meditação, né, transcendental, um alinhamento das emoções, um energizar, vamos dizer assim, não é, das nossas energias que estão desordenadas e pela meditação elas ficam alinhadas. Amados, a oração não tem esse aspecto, vamos dizer assim, de holístico, não é? Na verdade, mas como é que eu posso dizer para os irmãos? É algo prático, é um exercício, é algo que a gente fica, digamos, equipado para enfrentar as tarefas do dia. E não vamos pensar, irmãos, que a oração é gerar, digamos assim, na eternidade, a nossa casinha lá no céu, vamos dizer assim. É pela muita oração que a gente vai botando lá um travesseiro na nossa casa do céu. É pela muita oração que a gente vai forrando a nossa cama lá no céu, para quando a gente partir, a nossa casa ela está toda ornamentada. Não! É para lidar com o marido, é para lidar com a esposa, é para saber lidar com os pais, é para saber lidar com os filhos. Por incrível que pareça, é para saber lidar até com a concorrência do nosso trabalho, é para saber lidar com os nossos chefes, com os nossos funcionários, é para saber lidar com as nossas finanças e até para saber lidar com a nossa saúde. E nesse primeiro momento aqui da lição, Kenneth Hagin conta uma experiência, quando ele chega a tratar desse capítulo, que é o capítulo 15, a oração silenciosa. E ele disse que uma certa noite ele estava lá na sua casa, que era um trailer. Como ele viajava para muitos lugares, ele morava em um trailer. E de noite, tarde da noite, por algum motivo, ele se despertou. Estava dormindo lá 2, 3 horas da manhã e de repente se despertou. Por ele ter se despertado assim, de uma forma de ímpeto, vamos dizer assim, ele achou que de repente ele teria sido acordado por alguém mexendo no carro. E aí ele se levantou e foi dar uma olhada nos trincos da porta e viu que estava tudo em ordem, estava tudo tranquilo, não tinha ninguém tinha entrado dentro ali do carro, nem tinha ninguém por perto, mas que ele se acordou, então ele entendeu que ele deveria orar. Ele sentiu que aquele despertar naquele momento era para orar. E ele começou a fazer uma oração, orar em línguas, orar em espírito. Porém, sua esposa estava dormindo, ou seja, ela não despertou junto com ele, só foi uma coisa só com ele naquele momento. E aí ele respeitou o sono dela, mas ele entendeu que ele deveria orar. E aí ele, de uma forma tranquila, mas a Bíblia diz que ele, mesmo deitado, e começou quietinho ali, do lado da esposa e orando. Não em pensamento, mas balbuciando, né, algumas palavras em línguas. Alguma coisa assim. Os irmãos estão ouvindo algum barulho da minha boca? Alguma coisa desse tipo. Porque ele sabia que deveria se levantar naquele momento em oração, mas ele quis respeitar o sono da sua esposa. E ele se sentiu à vontade para fazer esse tipo de oração,
Porque em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 27 e o versículo 28, quando o apóstolo Paulo trata a respeito da oração nos cultos, né? Ele diz, olha, o apóstolo Paulo falando, se alguém, durante o momento de reunião, de adoração, de culto, alguém se levantar para orar, que se levante, vamos fazer a coisa organizada, que se levante no máximo 3 pessoas, e um fica esperando o outro terminar para poder falar. A gente não vai impedir você de orar, mas você percebeu que alguém já começou, então, e você quer orar também, tem alguma coisa para ser manifesta aqui na igreja, deixa o outro terminar, quando ele terminar você vai, e isso se você perceber que tem pessoas interpretando, ou seja, o primeiro orou em outra língua, uma outra pessoa interpretou, um segundo orou em outra língua, um outro ou mesmo interpretou. Se você percebe que está tendo a interpretação daquilo que está orando, então ore, mas no máximo 3 pessoas, para a gente não tumultuar a coisa. Agora, se você percebeu que está orando e ninguém se levantou para explicar o que, trazer uma revelação daquilo que está falando, então, ou você se cala, ou você ora baixinho, só com você mesmo, entre você e Deus. Porque, de fato, você está dando bem, graças a Deus, mas as outras pessoas não vão entender. Mas então, aí ele pegando essa palavra, ele entendeu que ele poderia orar baixinho, sem incomodar a sua esposa, e aquela oração iria ter um efeito. Interessante, mas que até esse momento ele não sabia de nada. Eu dizer isso para os irmãos já nos ajuda muito, porque se a sua inibição de orar em língua é porque você não entende o que você ora, isso já é uma coisa definida pelas Escrituras. Quem ora em língua não entende o que está orando, a não ser que Deus revele o que está sendo dito. Mas, de fato, lá no seu espírito, coisas estão sendo estabelecidas e você está sendo edificado. E ele ficou naquele momento ali, mas tendo a sua oração e orando, até então não sabia pelo que estava orando. Mas não foi resistente nem botou dificuldade quanto a isso. E começou a orar ali em línguas, baixinho, e sem entender. Depois veio no seu espírito, não numa revelação, não que ele viu, mas ele começou a ter uma impressão de que alguém da sua família estava precisando de ajuda. Me responda aqui, os irmãos, sejam bem sinceros. Vocês acham, hoje, que em algum lugar, alguém de sua família pode estar precisando de alguma ajuda? Levanta a mão, só para eu saber se tem alguém. Olha, algum familiar meu pode estar precisando de ajuda. Todos nós, amados, estamos sujeitos à mesma coisa. Pode ser que sua mãe não more com você, seu pai não more na casa que você mora. Onde é que está seu pai agora? E seu irmão, está onde? Algum parente seu vai viajar? Mas se a gente pudesse, a gente cobria todo mundo dentro da nossa casa. Não, fica tudinho aqui, tudo quietinho. Um pai protetor, uma mãe protetor, alguém protetor, não ficar tudinho aqui. Mas ainda que a gente fizesse isso, a gente não conseguia garantir segurança para os nossos. Mas nós estamos aprendendo nessa manhã que quando a gente se levanta em oração, mesmo sem entender aonde, nem quem, nem qual lugar, nós podemos estar gerando livramento e salvação para os nossos parentes distantes. Numa simples oração. E ele começou lá, amado, sozinho. Aquele chiado, aquele balbuciar de palavras, mas no seu espírito ele entendia, dentro dele ele teve essa impressão que alguém da família dele, mesmo não sabendo quem, estava precisando de ajuda e aquelas orações deveriam ser para ele. Quanto tempo ele orou? Irmãos, aproximadamente coisa de 1 hora de oração. Eu não sei se para a gente isso é uma coisa fora da realidade. Passar 1 hora orando. Irmãos, a oração, a gente está aprendendo, é um hábito. Se a gente não botar força para fazer, a gente não vai fazer.
Por mais que todo mundo aqui concorde que oração é bom, por mais que todo mundo concorde aqui que orar é a coisa certa, por mais que todo mundo concorde que orar é falar com Deus, mas você vai perceber, faça as contas, no dia a dia, a quantidade de oração é mínima, pouca. E é uma coisa que a gente deve botar força para fazer. Aí, amados, se a gente não conseguir encontrar a graça, preste bem atenção, orar com entendimento, orar em português, vamos orar lá em casa. Quando você começa, 5 minutos já tem orado por tudo. Pronto, terminou. Se a gente não consegue encontrar nem a graça, nem a motivação para orar em português, quanto mais a gente vai, avançar para orar em línguas, para orar em espírito. Mas todas as pessoas, amados, que têm encontrado essa ferramenta, têm feito uso dela. E para Kenneth Hagin, naquele momento, seguiu adiante na madrugada, coisa de 1 hora intercedendo, até chegar o momento que gerou uma paz, e ele se sentiu tranquilo quanto àquilo ali. Ou seja o que for que estava incomodando ele no espírito, depois daquele tempo em oração, ele se sentiu, está feito. Senhor, até agora eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei, paz chegou sobre esse assunto. E ele adormeceu, e quando foi de manhãzinha, perto do chegar do dia, ele disse que teve um sonho. E nesse sonho, ele teve uma visão de uma série de acontecimentos a respeito do irmão dele. Ele viu o irmão dele entrando em um hotel, isso no sonho. Sonhou, e no sonho ele viu o irmão dele entrando em um hotel, viu o irmão dele passando mal, viu o irmão dele fazendo uma ligação para a emergência, viu os médicos dando assistência a ele, viu ele no hospital, viu o médico saindo da sala que tinha atendido ele, e ele viu o médico passando por ele naquele corredor, e o médico não dá muita atenção para ele, isso no sonho, e Kenneth Hagin diz, olha, como é que ele está? E o médico diz, ele morreu, isso no sonho. E Kenneth Hagin diz, não, ele não está morto. E o médico, não, ele morreu, eu estou acostumado a ver pessoas mortas, e quando eu dou o laudo que morreu, é porque morreu. Ele disse, não, ele não morreu. E o médico perguntou, quem lhe disse? Ele disse, Jesus me disse. Isso no sonho, essa conversa todinha no sonho. E o médico disse, você é um daqueles, né? Muito bem, pois chegue, vamos entrar aqui na sala. Abriram a porta, entrou na sala, tinha um corpo lá em cima de uma cama, coberto. E quando o médico puxou o lençol, disse, olha, vou lhe mostrar. Quando puxou, olha aqui, puxou o lençol, disse, olha aqui. E quando eles olharam, o irmão de Kenneth Hagin estava lá e piscou os olhos. Fez assim. O médico ficou assustado e colocou alguma coisa ali para sentir a respiração, sentir os batimentos cardíacos, e ele estava vivo. E eu digo para os irmãos, essa história todinha não foi para sonhar e ver essas visões. Essa história todinha é que, de fato, aquele homem poderia até ter sido dado como morto. O médico não ia mentir no seu laudo. Mas aquele se levantar no espírito, de estar orando, mesmo sem saber o porquê e nem o que está orando, mas se levantar como um guerreiro em intercessão, mudou o quadro clínico daquela pessoa. Os irmãos estão entendendo isso? É possível, não pela medicina, reverter um quadro de morte. Pela medicina é impossível. Morreu? Morreu. Mas pelo poder de Deus, é possível ser revertido qualquer quadro clínico. E isso, mas de uma maneira... o que mais é impressionante nessa parte da lição é essa oração silenciosa.
Irmãos, eu não sei porquê, mas a gente já tem uma ideia de que oração é como fosse uma oração, é uma guerra. Tipo, eu vou combater contra alguma coisa, e aqui vou simbolizar essa caixa como alguma coisa que a gente esteja enfrentando. E aí eu fico, sai, 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 oh, yeah, yeah. É como que eu tivesse na minha cabeça que por forçar, não me interpretem mal, mas você acha que eu com essa força, com esse espremido, vocês acham que vai sair o quê? Da caixa eu não sei. Mas de mim, com essa força toda, espremido. Pelo menos, né, para aliviar a barra, suor. Mas não é pela garganta. Não é pela força. Não é por gritar muito. Não. Essas coisas vai ter um momento adequado para isso. Mas é pelo entendimento de legalidade, de autoridade. Ali baixinho, coisas estão sendo geradas, e no mundo, na dimensão espiritual, coisas estão sendo resolvidas, células cancerígenas estão sendo eliminadas, tumores estão desaparecendo, demônios em ataque estão sendo espantados, uma cobertura espiritual chega, a gente não sabe, amados. Mas mesmo sem entender, sem chegar ao nosso entendimento, ela está sendo válida na dimensão espiritual. E essa parte da lição nos motiva a isso. Não é só a oração eloquente, não só é o muito falar, não é a impostação de voz que vai resolver as coisas, mas é a legalidade que a gente tem para chegar à presença de Deus, e essa liberdade. Deus pode curar uma pessoa, digamos assim, sem alguém orar. Irmãos, é difícil a gente falar o que é que Deus pode, o que é que Deus não pode. Tudo que Ele quiser fazer, Ele pode. Vamos dizer assim. Mas preste bem atenção. Não já teve aquelas experiências que a gente diz assim, pede. Se tu falar, né, quando as amigas vão combinar para dormir uma na casa da outra, né? Aí, mãe, eu posso ir dormir na casa de fulano? A mãe diz, não. Aí o filho já sabe que a mãe vai dizer não, aí manda para a coleguinha, olha, pede que se tu pedir, ela deixa. Se tu pedir, Ele faz. Mas o Espírito Santo quer ter uma relação com a gente nesse nível de amizade, de cumplicidade, de companheirismo. É como que Ele dissesse, olha, tem alguém da sua família passando em perigo, mas pede que Ele faz. E Ele começa nos incomodando para isso, nos constrangindo a isso, nos dando as dicas, pede que Ele faz. E de fato, amados, aquilo que a gente pede, estando de acordo com a vontade de Deus, Ele faz. É um recurso que a gente tem, amados. Esses dias, eu estava lá no trabalho, e agora eu criei o hábito também de, antes de começar as atividades, eu fico um tempo em oração, orando em línguas, boto uma música para tocar e fico lá sozinho e começo a orar. E aconteceu que eu recebi uma ligação de um cliente querendo contratar meu serviço. E aí o cliente disse, olha, eu vou precisar do seu serviço, agora me indicaram você e me indicaram, vamos dizer, fulano de tal, vamos dizer assim, essas duas pessoas. Aí, amados, o fulano de tal já tomou alguns clientes meus, vamos dizer assim, não é? Em vendas que eu estava já fechando, né? Ele atravessou e fechou a venda para ele. E para a gente que trabalha com venda, mas isso é
é desconfortável. E ele me diz, olha, me indicaram você e fulano de tal, né? E eu poderia aproveitar, olha, fulano de tal, é isso, cuidado, não vá para ele não, porque no momento de fechar a venda, ele está perguntando, me dizendo que tem a minha proposta e tem a proposta do meu concorrente direto, e eu sabendo que meu concorrente já tirou algumas vendas minhas, era uma outra oportunidade de eu, e vamos cortar logo a conversa. Mas, amados, e veio aquela palavra no meu espírito, fale bem do seu concorrente, fale bem da pessoa que ele mencionou. E eu disse, não, ok. Aí eu dei a minha proposta e disse, olha, o fulano de tal também é uma pessoa que trabalha com esse tipo de produto, também atende aqui na cidade. Pronto, dei as referências, dei também a minha proposta. Pronto, e ficou resolvido. Mas, amados, olha que coisa. Depois, lá na frente, quando ele me chamou, olha, eu vou fechar o negócio com você. Eu, graças a Deus, obrigado pela preferência. E o seu concorrente veio aqui e disse que dobrava o que eu acertasse, ele cortava pela metade a proposta dele. Você sabe o que é uma pessoa, tipo assim, fechar, olha, eu dizer, é R$100, e o outro, olha, eu faço por 50, né? Mas mesmo assim, eu vou fechar com você. E eu fico feliz, mas sabe por quê? Porque isso é Deus. E eu já fiquei em paz sobre esse assunto. Toda venda que eu não fechar é porque não é minha. Amém? Graças a Deus, eu ficava triste quando alguém me roubava um cliente. Mas conversando com a minha esposa, e a gente amadurecendo essa ideia, Deus é supridor de todas as pessoas. Deus tem seus filhos e dá a cada um o pão de cada dia. O que foi para aquela outra pessoa é porque Deus deu para ele. E não vai faltar para a gente. Amém? Não precisa com isso criar raiz de amargura, de ofensa, de briga, de desentendimento. Mas tudo isso, amados, são as instruções do Senhor. Pode ser até que Deus já tenha me dito isso e eu não escutei. Aí Deus diz, olha, diga lá para o seu marido, não é? Que se comporte dessa maneira. Mas veja só, mas como foi uma coisa boa? Porque ele viu a minha postura, mas a minha postura foi boa porque o Espírito me deu essas instruções. Fale bem do seu concorrente. Não fale mal, não diga nada dele, a respeito dele. Fale bem do seu concorrente. Então, essas instruções, amados, do jeito que veio para Kenneth Hagin, nessa revelação em sonho, Deus também está interessado em nos dar revelações preciosas a respeito do dia a dia, de coisas que precisam ser resolvidas. Irmão, se a gente não ouvir as instruções do Senhor, eu vou dizer o que é que vai acontecer. A gente vai andar aqui nessa terra angustiado, perturbado, aflito, agitado por toda notícia que surge. Não, amados, não. Quando Jesus estava orando por a gente, ele disse, Pai, eu peço que não tire eles do mundo, pelo menos agora não, mas que livres do mal. E para a gente ficar livre do mal, a gente precisa ter um tempo para ouvir as instruções do Senhor. E aí, a Bíblia diz que Kenneth Hagin diz que 4 meses depois, ele chegou na cidade lá do irmão dele. Quando ele estava estacionando o carro, o irmão dele chegou e disse, olha, mas rapaz, eu quase morri no tempo que você estava viajando, eu quase morri. E Kenneth Hagin disse, não, eu sei, não foi no mês de maio? Foi mamãe que te contou? Não, acabei de chegar. Olha, foi assim, foi assim, foi assim. Irmão, você sabia? Olha que coisa impressionante. Você sabia que tudo que a gente faz, olha o perigo agora. Tudo que a gente faz, mesmo que seja escondido, Deus pode revelar para alguém tudo. Você diz misericórdia ou graças a Deus? Tudo que a gente faz, amados, mesmo que seja escondido, Deus é capaz de falar para alguém. Tipo assim, ó, um exemplo. Deus pode dizer para mim, meu filho Vasconcelos, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe Luciano Guimarães? Eu disse, sei, Senhor. Pois bem,
Luciano Guimarães, ontem ele fez isso, isso e isso. Tudo, todos os detalhes. Você diz misericórdia ou graças a Deus? Agora, graças a Deus, graças a Deus que essas coisas o Espírito Santo não diz para quem é fofoqueiro. Você sabia? Quem diz é o cão. O cão diz. Porque a sua ação é para matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo não expõe, não ridiculariza. E a quem ele revela é alguém que vai poder fazer alguma coisa. Seja para pegar junto, seja para, mesmo que não fale nada, mas que se levante em oração, para que coisas sejam resolvidas, cadeias sejam quebradas, vontades e motivações sejam alguém que se levante como intercessor. Aos fofoqueiros, o Espírito Santo não revela nada, mas aqueles que são dignos de confiança, que sabem tratar uma dificuldade, um problema com respeito e com a devoção merecida, o Espírito Santo a essas pessoas tem como um parceiro. Olha, ore por alguém. E traz a revelação, traz a compreensão daquilo ali. Amados, que coisa boa. E ainda que não seja para revelar nada de ninguém, pode ser principalmente para revelar coisa a nosso respeito. Esses dias, aliás, na verdade, de sexta para sábado, me veio uma grande revelação do Espírito Santo de Deus, para dizer para os maridos. Aí eu já comecei a fazer isso lá em casa. Dizem por aí, isso é o que dizem, tá certo? Dizem por aí, que os maridos são incapazes de consertar a cerca que se quebrou. Isso é o ditado popular. Dizem por aí que os maridos são incapazes de consertar a porta do guarda-roupa que a dobradiça caiu. Dizem por aí que os maridos são incapazes de consertar o pé da cama que ficou mole. Dizem por aí que os maridos são incapazes de consertar a salina que já está comendo a parede. Isso aqui é com você ou é com pessoas lá fora? Quando essa palavra me veio, eu já, não, Senhor, não, eu não sou não. Já procurei umas tábuas lá na serraria, fui lá, a cerca que estava se quebrando, eu fui lá e consertei. Agora só faltam outras coisas, mas a gente vai conseguir, amém? Porque os maridos que são instruídos pelo Espírito Santo são capazes de fazer todos esses reparos e não deixar suas esposas aperreadas. Não é assim? Isso é uma grande revelação. Demais, irmãos. Demais. O Espírito Santo quer nos falar todas as coisas que precisam ser ajustadas. Mas para isso é necessário a gente ter esse ato mesmo, de quando perceber que o Espírito Santo está nos incomodando para alguma coisa, a gente se levantar, a gente começar a orar e a revelação vai chegar. Se não servir para a vida de outra pessoa, com certeza, mas vai servir para a nossa vida. Atitudes, comportamentos que têm que ser feitos, que têm que ser resolvidos. E nessa primeira parte da lição, é para entender que existem situações que não vai dar mais para a gente orar em voz alta. Pelo local onde você está, com quem você está perto, não vai caber você orar em voz alta. Mas a gente pode orar baixinho, em línguas. Se você foi incomodado pelo Espírito para se levantar nesse momento. Quando é que a gente sabe? É quando a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo e você não sabe o que é. Se Kenneth Reagan soubesse, ele dizia: Pai, em nome de Jesus, eu declaro saúde divina chegando no corpo do meu irmão. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, ele saindo daquele quadro clínico agora. Se ele soubesse, ele ia direto. Mas ele não sabia, mas isso vai acontecer com a gente. O incômodo vai vir, tem alguma coisa.
Você se desperta de madrugada, não tem nada, está tudo tranquilo dentro de casa, mas você se despertou. Não, eu ouvi um estralo, mas não tem estralo nenhum. O que é que vai fazer? Deitar e dormir? Normalmente acontece isso. Mas você pode entender que Deus está convocando você para uma audiência. E você começa. Se você já ora em línguas, começa. Deitado, pode ser deitado, pode ser deitado. Se você quiser ficar mais à vontade, saia do quarto, vá para a sala, vá para um outro ambiente e fique, tem um tempo lá. A carne, irmãos, não vai gostar não, pode ter certeza disso. Mas você entende que é necessário. E vai ali, baixinho. Quanto tempo? Meia hora, 1 hora? Irmãos, não sei, ninguém sabe não. Siga a direção. Mas vai chegar um momento que aquele incômodo vai passar. Pronto. Quando a paz chegou, nesse sentido, né? Que a paz já está, mas quando você percebeu que chegou, está bem, pronto. Então, aí você pode ainda cantar, pode ficar um tempo adorando ao Senhor, e depois você vai dormir. Quando o dia amanhecer, irmãos, você vai saber, a notícia vai chegar. Kenneth Hagin recebeu uma revelação pelo sonho. E isso é um grande enigma, né? As pessoas, olha, ainda, Deus fala com a gente pelo sonho. Eu sonhei com Jesus, é verdade o meu sonho. O que eu sonhei vai acontecer. Irmãos, Kenneth Hagin diz na sua experiência que toda vez que ele teve um sonho, que era uma revelação, quando ele acordou, ele já sabia de tudo. Se alguém disser, não, eu sonhei com um jumento comendo uma sandália havaiana, é o quê? Significa o quê? Irmãos, não sei, aí, não faço a mínima ideia. Mas aquilo que é revelação de Deus, amados, pode ter certeza, já vai vir tudo que você precisa saber, e isso vai gerar paz, graças a Deus. Era por isso que eu estava orando, e eu não sabia. Então, nessa primeira parte aqui da lição, da oração silenciosa, é para dizer que mesmo quietinho ali, ou deitado, ou sentado, balbuciando baixinho, pode ter certeza, no mundo espiritual está valendo. As coisas estão sendo estabelecidas. Está dando certo. Como é que a gente começa? Graças a Deus, lá em casa a gente vem conseguindo, né, tem, digamos assim, a escola da oração, vamos dizer. A gente está na fase do Mobral, né, na fase do ABC, não é? Mas a gente começou a criar um hábito lá em casa de orar nas refeições. A gente não tinha isso. Nas 3 refeições, fazer a oração. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca orou antes das refeições? Às vezes a gente ora quando chega uma visita, né? Se chegar um irmão crente na hora da refeição, aí a gente, não, vamos orar para abençoar aqui o alimento, mas é naquele dia porque a visita chegou. Mas, durante o dia, as 3 refeições, café, almoço e janta, a gente começou, vamos orar antes das refeições. Irmãos, a primeira oração é travada, não é porque você não tem o costume. Todo dia chegava, sentava comendo um pedaço de pão, mata a fome, bolo de caco, e tome leite, café, não é? Pronto. Aí naquele dia você vai fazer, vamos orar, né? Aí quem ora? Tu ora ou eu oro? Né? Fica um negócio meio travado assim, né? Vamos. E aí, pai? Então no começo começa meio travado, mas é bom. Hoje, só que a gente vai percebendo, mas quando a gente está orando pela refeição, a gente não consegue orar tipo assim, Senhor, muito obrigado por esse alimento. A gente percebe assim, a necessidade de orar por outras pessoas, mesmo ali na hora do alimento. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo dia de hoje. Senhor, obrigado pelos nossos familiares que estão todos, mas é para orar pelo café, pelo almoço, mas abençoa os nossos familiares, que não recebemos nenhuma má notícia. Ou seja, quando a gente começa a ativar, né, os valores espirituais, a gente percebe que tem uma carência, que o negócio está desfasado, que poderia ter um tempo antes para estar orando pelos familiares, pelos amigos, pelo trabalho, pela saúde, por uma série de coisas, agradecendo. Aí a gente faz tudo ali na hora
na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar, mas é para perceber que mesmo a nossa carne não querendo, mas nós temos essa necessidade no nosso espírito de estar em constante comunicação com o Senhor e colocando os assuntos em dias com Ele. Então, nesse momento aqui, essa fase da lição, a oração silenciosa. Não pense que é só pelo gritar, pelo esforço, pela expressão. Não, mesmo ali tranquilo, balbuciando, sem você entender, não é? Olha a finalidade, uma das finalidades da oração em língua, não é? É que a gente pode orar por coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo. Se a gente não tiver essa habilidade, a gente pode ficar travado sem saber o que é e aonde. Mas na oração em línguas, essa necessidade é suprida. Porque a gente ora, e a Bíblia diz que no Espírito estamos dando bem graças a Deus. E estamos sendo edificados. No próximo capítulo, aí ele fala da oração não tão silenciosa. Irmãos, nós sabemos que existe uma diversidade de ministérios, né? Uns são mais barulhentos, outros são mais, não é, sossegados, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que Kenneth Hagin havia casado, há pouco tempo de casado, e ele, os pais, os sogros dele, se eu não me engano, diz: olha, quando você casar, venha morar aqui com a gente, que aqui tem espaço, a casa é grande, e você pode ficar aqui, não precisa você pagar aluguel. E ele fez. E quando ele chegou lá na casa, né, ele fala na casa grande, o sogro dele disse: olha, vamos fazer uma oração da noite. E o sogro dele era de uma igreja mais tranquila, de orar de uma forma mais sossegada, mais quieta. E ele está certo. Então começou ele, o sogro dele, a esposa, a sogra, os 4, e começaram a ter o seu momento de oração, não é? Isso, mas todos nós estamos sujeitos a situações como essa. E a gente tem o hábito de respeitar todo lugar. Irmãos, todo crente maduro sabe entrar e sair em todo lugar. Sabe respeitar todas as pessoas que estão à sua volta. Não precisa forçar a barra com ninguém. Amém? Questão de respeito. E ele sabia ali que os seus parentes não eram daquele ritmo que ele tinha. E ele começou ali orando baixinho. E todo mundo ali, e ele... Só que a coisa vai pegando, né? E ele vai orando. E começou a se envolver na oração. E em um determinado momento, mas ele tentando, né, se segurar, e ele sabendo assim, e ele diz: eu sei que eu posso me segurar, e eu não vou afrontar aqui o pessoal, porque eu sei que eles não são desse ritmo. E estou na casa deles, né? E tem aquela história: galo no terreiro dos outros é pinto. Não tem assim? Você vai para a casa de uma pessoa, você tem que respeitar como é a vivência das pessoas. Não vai atropelar as coisas. Então, ele ali orando, momento ali, só que aquilo foi tomando conta dele. E em um determinado momento, amados, ele se levantou e começou a orar em línguas, tipo assim, orando em línguas e misericórdia. E acho que na mente dele, né, meu Deus, misericórdia, e orou, né? Vamos imaginar, irmãos, por incrível que pareça, a oração em línguas é um comportamento que você consegue orar em línguas e pensar noutra coisa ao mesmo tempo. É possível, a sua mente, ela não tem interferência naquilo, a oração está vindo do seu espírito, você consegue orar em línguas e é possível a sua mente pensar numa outra coisa, tudo ao mesmo tempo. Porque a mente não está tendo entendimento da oração que está sendo feita. Agora, como explicar isso cientificamente, nem eu sei explicar, e eu acredito que, também não sei se alguém saiba, mas que é possível. E ele
E ele disse que orando, e ele disse, orando, eu não quis, olha, eu não quis nem abrir os olhos. Ele estava orando e não quis nem abrir os olhos, porque ele não quis encarar os parentes. Porque ele sabia que os parentes poderiam estar, assim, incomodados, ou seja, alguma coisa assim, que ele percebeu que... Mas eu não posso, eu vou... E ele deu vazão àquilo ali, mas ele começou a orar, e veio algumas instruções a respeito do que ele estava orando, e Deus falou para ele, né, nesse momento assim, ele demorou, e Deus tratou algumas coisas com ele. Imponha as mãos sobre a sua esposa, que eu vou enchê-la com o Espírito Santo. E ele ficou pensando, não, acho que... E continuou orando e vindo dessas instruções, coloque as mãos sobre a cabeça de sua esposa, porque eu vou enchê-la com o Espírito Santo. E ele continuou. E quando ele abriu os olhos, aí ele viu o sogro, todo mundo de joelho, orando também, baixinho, mas estavam, tipo assim, respeitando aquele momento. Não se tornou uma afronta de ora calado ou ora em voz alta. Não, mas quando a coisa é gerenciada pelo Espírito, ele conduz todas as coisas. E eu digo para os irmãos, às vezes, realmente, num local onde está todo mundo tranquilo, solene, e você simplesmente, porque você pode pensar que é uma invenção da sua cabeça, e você se levanta, e você pode pensar que as pessoas vão achar que você está querendo ser mais santo que todo mundo, porque está todo mundo orando tranquilo, aí você, rapaz, você não está vendo que todo mundo está sossegado? Alguém pode pensar que você está querendo ser mais santo do que o outro, mas quando a coisa é regida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo convence todo mundo. E a gente que já tem essa habilidade de orar em línguas, veja só, respeitando todas as direções de Deus, nós não podemos nos envergonhar disso. Eu não posso sentir vergonha daquilo que para Deus é virtude. Às vezes alguém não vai entender. E esses dias teve o evento do GEP, lá um evento que foi promovido pela prefeitura com jovens empreendedores, e a coordenação, eu fui lá para deixar Lavínia, mas a diretora me viu, ela disse, olha, você vai fazer a oração. E eu tinha ido, eu estava até, eu não estava com roupa de oração, né? Eu estava eu estava vestido, né, mas eu não estava com roupa de oração, vamos dizer assim, né? Eu fui deixar ela lá, eu ia voltar para casa para trocar de roupa, né? E quando eu vou, já deixei aqui Lavínia, aí a diretora disse, olha, você vai fazer a oração. Aí eu disse para ela, não, mas eu estou com essa roupa. Aí sabe o que ela disse? Deus escuta. Um professor do Rema, né? Complicou agora, né? Eu sei que ele escuta. Agora, a abertura de um evento, né, com a presença das autoridades, né? Eu não estava com a roupa de evento, né, vamos dizer assim. Estava vestido, né, mas não estava com a roupa à altura do evento, vamos dizer assim. Eu disse, não, você vai fazer a oração. Tá bem. Não vou fugir disso. E aí, amados, quando chegou a hora, fui lá para frente. Mas, amados, aí eu sabia que não estava, digamos assim, com a roupa adequada, né, vamos dizer. Mas, Senhor, amados, olha, eu comecei a orar. Amados, olha, veio aqui para orar em línguas, viu? Veio aqui, as pessoas, olha, a palavra chegou aqui para dizer. Pronto, mesmo assim foi... Veio aqui, Pai, em nome de Jesus, e comecei a orar, amados, e foi um momento gracioso, não é? Era só uma oração de abertura, mas quase que sendo um culto pentecostal. E oramos, Pai, aí intercedemos ali por tudo, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu senti que algo de Deus aconteceu na vida de alguém, a começar na minha. E pronto, e depois veio uma das pessoas que estava lá na mesa, logo quando terminou,
apertou minha mão, olha, amém, gostei, viu, da sua oração, muito emotiva, muito emocionante, gostei, parabéns. Assim, é como que ele, nesse momento, é como que ele estivesse me elogiando, mas a gente entende que alguma coisa causou na vida dele, alguma coisa ficou ali, e Deus, alguma coisa da parte do Senhor chegou na vida daquela pessoa. Mas, entende, irmãos, vai ter situações, não é, que a gente vai ter que botar para fora mesmo, que falar. E aí ele destravou, né, Kenneth Hagin começou a orar e orar alto, e ele recebeu as instruções: coloque as mãos, impõe as mãos sobre a cabeça de sua esposa, que eu vou enchê-la com o Espírito Santo. E ele ficou, meu Deus, será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu não quero forçar a barra com ela. Talvez até aquele momento ela não tivesse a condição de orar em línguas, porque Kenneth Hagin, eles vinham de um ministério mais tranquilo, vamos dizer assim. E naquele momento, ele seguiu: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E ela estava lá de joelhos, e ele disse que só impôs as mãos. Ele não deu nenhuma instrução para ela, né, como Luciano Guimarães falou, né, tão bem dito, né? Não disse assim para ela: olhe, diga aí, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Ele não falou nada para ela repetir, ele só impôs as mãos sobre ela. E não falou nada para ela. E ele disse, amados, que naquele momento, ela se levantou em oração em línguas. E na hora que ela começou a orar em línguas, ele olhou no relógio. E ele disse que ela orou aproximadamente 45 minutos em línguas. E orou, e orou. E depois, além disso, cantou em línguas. Talvez ela nunca tivesse, pelo que a gente entende aqui na lição, ela nunca tinha passado por essa experiência. E não precisou forçar, não precisou nada, amados. Quando, pela imposição de mãos, ela recebeu essa habilidade, esse poder de orar em línguas. Muitas pessoas, amados, têm uma resistência ou uma dificuldade sobre esse assunto. Mas o que a palavra diz é que a oração em língua nos faz bem. É certo que quando alguém está orando em línguas, numa reunião como essa, se não houver quem diga o que está sendo falado ali, não vai ter proveito, mas para quem escuta, só está servindo para quem ora. Ou seja, serve para quem ora, edifica a quem ora. E ela passou esse tempo orando, depois entrou em cânticos espirituais. E eu, lembrando da experiência de Luciano Guimarães, né, estou falando Luciano porque ele trouxe essa palavra no outro domingo e compartilhou um pouco daquilo que aconteceu com ele. E a gente tem essa liberdade de poder usar nossos amigos e irmãos como, não é, a bola da vez, não é? Vamos dizer assim. Mas a minha educação, a forma como eu conheci o Evangelho, foi diferente de Luciano, vamos dizer assim, porque lá na igreja que Luciano frequentava, todo mundo orava em línguas, só ele não, que ficou penando por um bocado de tempo, né? Mas na igreja que eu congregava, o entendimento é diferente. Então a gente se expõe à palavra, mas entendendo que a oração em língua existe para algumas pessoas, e não é obrigatório todo mundo orar em línguas. Então a nossa mente já é preparada para enfrentar essas coisas, para lidar com essas coisas, e para saber que assim como o irmão que ora em línguas tem o Espírito Santo, aquele outro que não ora em línguas, mas que é servo de Deus com devoção, também tem o Espírito Santo, e está tudo resolvido. Então, na nossa mente, quando a gente encontrava alguém, olha, que orava em línguas, o que é que a gente dizia? Amém, meu irmão, continue, Deus lhe abençoe. Você recebeu o dom de língua, siga, amém. Mas, assim, se eu tiver de orar em línguas, o Espírito Santo vai dar. Mas até agora não precisou, não. Então, a gente vivia tranquilo, dessa maneira. Isso é uma questão resolvida.
E eu passei, amados, toda a minha trajetória, já congreguei em outras igrejas, né, do fogo, vamos dizer assim, mas nunca tive essa questão de falar em língua. Respeito, né, respeitava, amém, glória a Deus, mas... E aí, quando chegou a oportunidade da gente vir congregar aqui, que a gente vê os irmãos orem em línguas, já é o ritmo da igreja, principalmente nas terças-feiras. Eu tenho um amigo meu que é pastor, e quando ele soube que eu estava congregando aqui, e ele disse: irmão, você lá é uma igreja boa, você está bem, é bom para você, é bom para a sua família, agora, ministerialmente, sua carreira ministerial parou por aqui. Porque não tem como você seguir alguma coisa lá se você não... Isso é o entendimento dele, né? Se você não ora em línguas. Mas, não, então, tudo bem, minha família também, eu sou bem por correspondência, como se diz. Então, ele está bem? Então, pronto, está bem, estou bem também, está tudo bem. E pronto, mas fiquei tranquilo. E durante o tempo que eu congreguei aqui, nos primeiros passos, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em línguas. E eu, amém, glória a Deus, abençoa Jesus, amém. Mas para mim, tranquilo. E teve um dia, num culto de domingo, aí o pastor disse: olha, é importante vocês, mais ou menos assim, orar em línguas, isso faz bem para você, vai lhe fazer bem. E domingo, quem não ora em línguas, domingo, eu vou chamar aqui para frente e você vai ser batizado e você vai orar. Irmãos, aquilo foi uma aflição de espírito. Primeiro que o pastor vai dizer: quem não ora em línguas, venha para frente. E eu não vou, não é? Aí já começa assim não é desconfortável? O líder: olha, quem aqui, quem não ora? Ele não sabe que você não ora em língua, ele vai: olha, aqui, quem não ora em línguas, venha para cá. E você não vem, você já está dizendo claramente que você está tendo um comportamento resistente àquela instrução, porque o pastor sabe que você não ora em línguas, está chamando quem não ora, e você sabe que é com você e você não veio, não é? Pronto, aí já fica uma situação, eita. Depois ele vai sair dizendo por aí, a vantagem vai ficar com ele. Sabe por que você não ora? Porque eu lhe chamei e você não veio. Aí você fica sem argumento, né? Aí eu pensei, tá, mas aí eu já sei o que vai acontecer. Eu vou lá para frente, todo mundo vai orar, vai falar em línguas, e eu vou ficar lá. Aí vai ficar também um outro, rapaz, é incrédulo demais. Incrédulo demais, ó, todo mundo recebeu. Atrapalhou o negócio, como se diz, olha, funcionou, quando chegou nesse aqui, falhou, né? Por quê? Porque a mente já está programada para uma outra compreensão, uma outra leitura das coisas. E eu fiquei, aquilo foi uma aflição de espírito. E quando foi na terça-feira, isso foi no domingo, né? Quando foi na terça-feira, o que o pastor ia fazer no domingo, ele quebrou as regras. E na terça-feira, eu sempre gosto de ficar lá para trás, nas orações, eu fico lá orando. E nas terças-feiras, ele teve a direção de começar daqui para lá, né? Impondo as mãos nos irmãos. Não sei por que ele teve essa ideia. E começou orando, impondo, e veio aquele rebolo, e gente caindo, e gente orando, eu, misericórdia, meu Deus. E aí vem para esse lado, aí eu, por aqui, Jesus, abençoa. Glória, Pai, o Senhor é bom. Aí quando chegar aqui desse outro lado, eu, amém, Jesus, aleluia, te dou graças, Pai. Não tem um olho na missa, outro no padre, né? Amém, Jesus. E foi chegando, e vai passando, e as cadeiras voando, e o povo, eu, lá vem, lá vem, lá vem. E aí quando chegou mais ou menos assim, num canto que eu fiquei, agora, cadeira de um lado, cadeira do outro, parede. E agora, e lá vem ele, a gente fica, oh, pastor, engrice eu. Pule eu, no pensamento, né? Eita, meu Deus. Ele tem que perceber que eu não estou querendo, tem que perceber. Não é possível que ele não tenha essa revelação, né?
Mas, mesmo, a gente não pode, mais chegar a ser um ponto de ser tão sabido nas Escrituras que se torne resistente a novas revelações de Deus. Não podemos chegar nesse ponto. Não, eu já sei de tudo. Não, estou aqui, estou resolvido. Não é um posicionamento saudável. Se Deus quer tratar algo a mais com você, é interessante que de bom grado a gente tire essas resistências. E eu comecei, Senhor, eu não quero me encontrar aqui, eu não tinha mais escapatória, não tinha mais ponto de correr, eu não quero me encontrar aqui sendo resistente. Isso já na minha cabeça, orando, né? Eu sozinho, comigo mesmo. E aí, quando chegou na minha vez, né, irmãos, se o pastor chegar perto de você para orar, o que você faz? Alternativa A. Você diz, não, pastor, muito obrigado. O senhor vai dizer isso? Vai dizer isso? Você vai... irmãos, não tem o que fazer, está rendido. Tá, pronto, Senhor. Não tem o que fazer. Olha, é o mínimo que você pode... Fica quieto que vai passar. Amém? Senhor. E quando ele começou a impor as mãos, né, sobre a minha cabeça, eu disse, Pai, Senhor, me ajude. Meu Deus... Deus, que eu não endoideça, Senhor. Não me deixe endoidecer. Eu não quero endoidecer, Senhor. Ajuda minha cabeça, Pai. Equilibra meu juízo, Senhor. E o pastor já orando. Meu Deus, eu não vou endoidecer, Senhor. Eu não vou ficar doido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu não quero ser resistente. Mas se é da Tua vontade, Senhor, eu recebo. Orando assim, dizendo, eu não quero, né? Pai, abençoa. Irmãos, e aí quando o pastor orou, e que eu fui motivado a orar, eu sei que começou... Alguém pode... Pense numa oração em língua. Isso é uma oração em língua. Tanto que o homem orou para não endoidecer. Irmão, parece que quando desentupiu, parece que saiu desentupindo de um monte de gente também. Alguém olha e diz, pense numa palhaçada. Para quem está de fora, irmãos, para quem está de fora é ridículo, certo? E eu faço isso aqui porque vocês são da família, são de casa, e eu sei que não vão sair espalhando para os outros, não é? Mas foi como aconteceu hoje. Hoje não faz, não, agora o negócio é diferente, agora eu estou formado, agora eu oro, eu falo, eu canto, agora eu já estou mais na frente, né? A coisa vai, não fica mais só fé. Já pensou, ora ali, não, mas... Agora a gente, sossegar. Você já viu quando você está aprendendo a dirigir? Irmãos, quando a gente pega um carro que vai aprender a dirigir, olha, você vai no mercado e volta, mas você chega tão suado. Aí o povo pergunta, tu fosse a pé? Eu falei, não, eu fui no carro. E não tinha ar-condicionado, não. Tinha, mas o suor. Lavando, nervosismo, insegurança, medo. Mas depois que aprendo, direção hidráulica, só liga o ar, vai curtindo a viagem, desfrutando do conforto. E essas orações, amados, essa habilidade que a gente tem, nos dá esse acesso a Deus. E poder desfrutar do Senhor. E assim, além de ser confortante, além de ser edificante para nós, está resolvendo coisas no mundo espiritual que a gente não está sabendo. Tem hora de orar quietinho, respeitando o ambiente? Tem. Mas tem hora que é necessário que você se levante como um guerreiro. Olha, tem livro que diz, pelo menos uma vez na vida você tem que dar um tapa na mesa. Uma vez na vida, você tem que chamar as coisas à ordem. Eu ainda não consegui dar um tapa na mesa, mas vamos... Mas os irmãos entendem essa palavra? Em algum momento você tem que se levantar. Você não pode aceitar aquela situação.
Você não pode se conformar com aquilo. E a oração em língua vai te dar mais um reforço para isso. É como que sua família está passando por um problema e você diz, olha, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. A voz que chama Deus para a situação. Não por teatro, mas por autoridade. Por saber que coisas estão sendo estabelecidas. E eu digo, irmãos, digo isso com muito respeito, sem querer forçar a barra com ninguém. No meu entendimento hoje, digo de uma forma respeitosa a todos, se alguém pensar diferente. Mas eu entendo que uma vez que você recebeu Jesus como seu Salvador, essas línguas, mesmo que você não fale, elas já estão aí dentro de você. Elas já estão aí. Aí você diz, se estão aqui, nunca vi, nunca me serviu para nada. Estão aí, mas não está lhe servindo ainda, porque você não está usando. Eu lembro que, para terminar, irmãos, eu fui para uma viagem com o Joelson, no meu carro, e lá tem, para acender a luzinha de dentro do carro, tem que abrir a porta do passageiro. Quando abre a porta, acende a luzinha. Os irmãos entendem o que eu falo? Abre a porta, acende a luzinha em cima. E aí, pronto, se o carro estiver em movimento, pronto, não tem como acender a luz. Né? Se for, não, tem que acender a luz, então abre a porta, que abrindo a porta a luz acende. Né? Mas um carro em movimento fica complicado para fazer isso. E pronto, e passou-se, já tem um tempo que eu tenho esse carro. E aí, quando a gente estava voltando de Arco Verde, aí Joel se ia dirigindo, eu ganhei um lanche, e eu abri a porta para entrar no carro, a luz acendeu. Aí eu sentei, deixei a porta acesa porque eu estava desembrulhando o lanche, porque se fechar a porta, a luz apaga, né? E aí comecei lá ajeitando meu lanche, e aí eu fechei a porta e a luz continuou acesa. E o carro, o Joel começou a dar partida no carro e foi saindo, e eu comendo meu lanche e a luz acesa. Aí eu, e a porta está fechada, e como é que essa luz... Eu nunca vi essa luz acesa com a porta fechada. Eu disse, ô Joel, como foi que está acendendo essa? Como é que essa luz está acesa? Aí Joel, não é só puxar aqui, ó. Aperta aqui, a luz apaga. Puxa aqui, a luz acende. Irmão, não sei quantos anos eu já tenho esse carro, nunca quando eu cheguei em casa, Edlaneide, olha. Mesmo assim, amados, já está aí, já está. Eu entendo que já está. No dia que você, que ainda não ora em línguas, que ainda não tem essa habilidade, essa forma de orar, já está aí. Mesmo você não, eu não sei orar, eu não sei fazer isso. Como é que ora em línguas? Como é que se começa? Eu, Orixuri canta, tu, Orixuri cantas, ele, Orixuri canta, nós, Orixi cantemos. Como é que começa? Onde é o verbo? Onde é o sujeito? Como é? Mas, olha, não deixa a tua mente ficar questionando essas coisas. Elas já estão aí. Se você quebrar as resistências, o medo, né, de que por alguns instantes se expor ao ridículo, mas se você se levantar e desejar isso, mesmo que seja, mas deixa sair, da segunda dose em diante vai mais fácil. Você vai perceber, amados, que é um recurso que você tem, que isso vai lhe fazer bem, e que você vai estar habilitado por Deus para estar orando ao Senhor. Você vai ser edificado, você vai poder orar com entendimento, e você vai poder orar também em espírito. Você vai poder cantar com o entendimento, mas você vai poder também cantar com o espírito. Você vai estar suprido em todas as áreas da sua vida. E você vai perceber, amados, que não somente instruções para salvar a vida de pessoas, mas também instruções para lhe conduzir de uma maneira segura, de uma maneira provida, de uma maneira sábia. Você vai perceber que o Espírito Santo vai lhe dar todas as instruções para você ser bem-sucedido em todas as coisas.